Sejam bem-vindos, queridos, ao nosso primeiro podcast da Igreja Batista da Paz. É uma honra muito grande começar este novo momento, na nossa igreja. Sabemos que passará por aqui grandes homens, mulheres de Deus, que vão contar a sua história, e nós estamos aqui sendo instrumentos do Senhor para esse tempo. E eu gostaria de dar já minhas boas-vindas ao pastor Giovanni, que está aqui com a gente, Pastor Giovanni é um grande homem de Deus, um pastor abençoado, está ali na Igreja da Paz, em São Paulo, pastor? Exatamente. Que bênção! E eu sei que nós vamos aprender muito com esse grande homem de Deus, com as histórias que ele tem para contar. E para começar, pastor, eu gostaria muito que o senhor falasse um pouquinho de uma história que o senhor conta, de uma conversão numa casa, parece que era uma célula, alguma coisa assim. Me conta um pouquinho sobre essa história. Exatamente, pastor Elaine. É um prazer estar aqui. É uma alegria, na verdade. Eu sou muito fã do pastor William, eu sou muito seu fã, viu, pastor Elaine? É verdade. Vocês são muito cheios de Jesus, muito, Amém. muito. A Igreja Batista da Paz nos inspira muito, Amém. muito mesmo. Amém. Bom, é isso mesmo. A minha conversão, ela é, assim, eu chamo de interessante, porque eu era muito religioso, Era uma pessoa religiosa, e quando alguém me convidava para uma igreja, na minha visão, uma igreja evangélica, uma igreja protestante, eu não gostava, eu ficava meio que aborrecido. Como eu era religioso, eu falava para a pessoa, mas por que você está me convidando para a sua igreja? Você acha que na minha não tem Deus? E com isso eu ficava aborrecido, aí a pessoa não me convidava. Aí eu penso que o Espírito Santo, maravilhosamente, criou, desde da igreja de Atos, Sim. que a igreja estaria nas casas, não somente no templo, mas nas casas. E com isso eu fui convidado pela minha mãe para ir por uma casa, que é a casa da Sônia. A Sônia era a líder da célula, E ali na casa da Sônia, para ser mais preciso, era uma quarta-feira à noite, eu fui a primeira vez, fiquei arredio, fiquei meio... Mas aquele ambiente de amor, de carinho, que a Sônia e os cristãos ali demonstravam, eu confesso para você que foi amolecendo o meu coração. E aí depois fui novamente, mas ainda meio contrariado. Mas eu já sentia que era uma santa armadilha do Espírito Santo. Santa Arapuca, Era uma santa arapuca. Porque eu me lembro até hoje de uma canção, de um louvor que estava cantando na noite da minha conversão. Mas era mais ou menos assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Minhas pernas tremeram, fiquei... Enfim, naquela noite, na casa da Sônia, não no templo, interessante, porque eu não queria ir para uma igreja, na minha visão. Mas ali naquela casa, naquela noite de quarta-feira, eu caí de joelhos, pedi perdão dos meus pecados a Deus. Cristo entrara em meu coração. E ali, quando eu me levantei, enxuguei as lágrimas, começava uma linda história de amor, de um Deus que ama, que enviou o seu Filho, e o seu Filho que naquele momento havia sido revelado, porque eu conhecia um Cristo morto, eu não sabia que ele estava vivo. E naquela noite ele se revelou, Cristo entrou em meu coração, e ali começou uma linda história de amor. Amém, amém. E o senhor tinha que idade, pastor? Então, são 30, eu tinha 22 anos de idade. 22 anos de idade. Pastor, o senhor está em São Paulo hoje, e a gente sabe que o ministério maior do senhor ali em São Paulo, talvez seja na área do voluntariado. O senhor tem trabalhado muito em relação ao voluntariado. Mas antes do senhor falar sobre voluntariado, o senhor veio de Santarém. Como é que foi essa transição de Santarém para São Paulo? Conta um pouquinho a história da sua chegada em Santarém, como o senhor se tornou um grande pastor ali em Santarém, porque a gente ouve muito falar dessa transição
porque às vezes não deu certo e não foi o caso do senhor, né? O senhor estava em Santarém e Deus te deu um chamado para a Paz de São Paulo. Como é que foi essa transição? Então, o que acontece? Deixa eu voltar um pouquinho sobre, depois da nossa conversão, né, nós nos convertemos, depois nós fomos sendo treinados na célula, né, a Sônia, que era líder, passou a treinar, e daí nós, depois minha esposa e eu, nos tornamos líder de uma célula, e pela sua bondade fomos crescendo, multiplicando, e eu tive em Cristo, eu me glorio na cruz do meu Senhor, eu galguei todos os níveis de liderança, né, que tem em Santarém, até supervisor de rede, onde nós multiplicamos 500 células e nos tornamos supervisor de rede. Muito bem. Porém, em 2004 para 2005, a igreja teve que enviar o que nós chamávamos naquela época de pré-atos em ação. Então, o pastor Eibe seguiu para Fortaleza em 2005. Sim. Interessante essa história. E nós permanecemos em Santarém. E o pastor Elvis era a nossa cobertura. Então, o pastor Elvis foi para Fortaleza e nós ficamos no lugar dele. Por isso que nós, pela graça de Deus, continuamos crescendo. E, através desse crescimento, foi que nós fomos nos tornando pastores supervisores. E depois, nós fomos ordenados em 2007. E aí, quando foi em 2016, foi que nós tivemos que transicionar todas aquelas células em Santarém e seguir com o pastoreio para São Paulo, porque o pastoreio estava em Fortaleza. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão do projeto Atos em Ação. Ele envolveu 300 pessoas, uma grande parte de Santarém, outras de Boa Vista e outra de Fortaleza. Então, todo esse time de Boa Vista, com o time de Santarém, com o time de Fortaleza, em 2016 nós fomos para São Paulo. Então, nós fomos de Santarém para São Paulo, nos encontramos lá em São Paulo em 2016 para esse exato 300 pessoas, incluindo crianças, marido, mulher e filhos, né? Sim. Então, nós chegamos todos em 2016. E essa ida para São Paulo, quando chegamos em São Paulo, era um número expressivo de pastores e líderes. E ali em São Paulo começaria como que nós iríamos desenvolver ali, como você perguntou, sobre a questão do voluntariado. Nós fomos chamados naquela oportunidade, o pastor ele falou, quem que vai cuidar da área do voluntariado? E aí naquela oportunidade foi que nós começamos a desenvolver a questão do voluntariado. Amém. Agora, a gente sabe que toda transição, né, é como se você arrancasse uma árvore que está dando fruto, né? Porque arrancar uma árvore que está seca e tal, você joga aquilo fora e tudo. Mas arrancar uma árvore que está dando fruto, pastor, e plantar ela num outro ambiente, gera algum desconforto, né? Gera dúvidas, né? Como é que foi isso para vocês, né? Não só para o senhor, mas para toda a sua família, né? Sair de um local onde vocês nasceram ali, não é? Em Santarém, o senhor é de Santarém mesmo? Exatamente, sou de Santarém. Nasceram ali em Santarém, de repente, tudo dando certo, tudo fluindo, o Senhor usando vocês ali, e de repente vocês são arrancados daquele lugar, né? Arrancados de uma forma assim, amorosa de se falar, e sendo plantados. Então, quais foram as dúvidas? Houve alguma dúvida? O senhor pensou em algum momento assim, puxa vida, será que é Deus mesmo que está levando a gente para aquele lugar? Será que vai dar certo? E se não der certo? Houve algum momento que o senhor ficou com essas dúvidas? Sim, muito boa pergunta, porque é o seguinte, eu sempre digo que como Deus chamou Abraão, né? Deus falou, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Esse foi um dos momentos mais difíceis para nós. Tinha o chamado, mas tinha a terra que nós, como você falou mesmo, eu cresci ali em Santarém. Deixar Santarém, uma cidade de 300 mil habitantes, para ir para uma cidade de milhões de habitantes, foi muito desafiador para nós. Mas uma coisa também que pesou muito foi a questão da parentela. Sim. Porque minha mãe já estava com Cristo, mas a mãe da minha esposa, não. Então, foi muito choro, muitas Sim. lágrimas.
para ser bem franco, foi muito difícil esse processo. Sim. Porém, Deus estava nos chamando, nós pedimos um sinal de Deus, né? Nós oramos em família, e um dos sinais que Deus nos deu foi que Deus iria falar, porque, de novo, você falou muito bem, é muito desafiador você deixar a sua terra. De fato, a gente estava muito bem estabelecido em Santarém, muito bem mesmo, já estávamos, digamos, realizados ministerialmente, a igreja com milhares de membros, nós fazíamos parte do presbitério de governo da igreja, tudo consolidado, e de repente você vai deixar tudo para começar, como nós usamos essa linguagem, do zero. Sim. Nossa, foi realmente... É claro que vem os temores, vem tanta coisa, mas uma coisa eu preciso destacar. Nós reunimos nossa família, oramos juntos, né? E eu compartilhando com a minha esposa, com os meus filhos, e ali eu falei, gente, vamos orar, vamos continuar orando. Aí a minha filha trouxe uma palavra de conhecimento, a minha primogênita. Ela falou, pai, vamos fazer o seguinte, vamos entender, diante dos nossos temores, das nossas dúvidas, vamos entender que para trazer paz no nosso coração sobre o chamado, Deus vai falar pela liderança. Amém. Deus vai usar a liderança para isso. Amém. A liderança vai ser direcionada. Foi um acordo em família. Interessante, pastor Elaine, porque, de novo, para você encontrar uma resposta no meio de tudo isso, você está consolidado, ministerialmente, enfim, nós precisávamos de uma resposta. E foi exatamente o que aconteceu. Né? Um dado momento, o pastor Geraldo, que era o pastor presidente na época da igreja, me ligou e falou, Giovanni, tudo bem? Tudo bem? Cara, eu acabei de falar com o Eibe, né? E eu falei para o Eibe, eu quero te dar o meu Isaac. Ele usou essa frase. Eu quero te dar, digamos, um dos meus melhores homens aqui, para ir para São Paulo com você. Então, aquele telefonema dos nossos líderes, do nosso discipulador, trouxe grande paz no nosso coração em meio a dúvidas, a meio a tremores. E aquilo foi tão incrível porque trouxe uma consolidação de paz. Amém. Evidentemente, a saída de Santarém, a chegada em São Paulo, certamente seriam tempos muito desafiadores, né? Como eu falei, uma cidade de 300 mil habitantes, uma cidade de milhões de habitantes, uma cultura mais caseira, uma cultura mais frenética, de um povo mais agitado, realmente não foi fácil. Verdade. Agora o senhor falou um negócio tão interessante aí, sobre a resposta da liderança. E a gente sabe que estar debaixo de uma liderança, de uma autoridade, porque a gente já nasce debaixo de uma autoridade, dos pais, né? Os nossos pais são os nossos primeiros líderes. E da importância da gente estar sempre obedecendo uma liderança. E nós temos visto também, pastor, que muitas pessoas têm andado sem essa cobertura. Muitas pessoas andam sem essa cobertura e muitas das vezes elas caem em ciladas por falta de uma liderança. Agora, o senhor é muito conhecido por honrar lideranças. Como que se desenvolve esse coração ensinável, respeitoso, em tempos de tanta independência, pastor? Olha, sua pergunta é muito forte, porque de fato, eu vou colocar na conta do diabo isso, porque ele que é terrível. É verdade. Né? A independência, ela é perigosa. Eu sempre falo, é muito perigosa. E o que nós temos visto muitas vezes? É um ciclo de desonra. É um ciclo de desonra de líderes para com as autoridades que Deus constituiu sobre elas. Talvez um dos segredos desses 32 anos de fé, pela graça de Deus, tanto Santarém quanto São Paulo, nós temos, pela graça de Deus, tendo tantos resultados em Cristo. Eu vejo que isso está muito ligado a esse coração ensinável, a esse coração obediente. E nós sabemos que não é fácil. Não é fácil. Quando está tudo calmo, está tudo legal, é fácil obedecer em tempo de calmaria. Agora, quando as águas se agitam, quando
né, quando as ondas, o vento sopra forte, ali é que você, digamos, é testado. E claro que houveram ventos fortes, é claro que houveram dúvidas, é claro que houveram... o maligno não ia perder a oportunidade de nos propor uma independência, Sim. de nos propor uma insatisfação, de nos propor uma injustiça, porque esses são os caminhos, né? Você não é valorizado, você está sendo injustiçado, você pode seguir carreira solo, por que você tem que estar debaixo dessa cobertura? Enfim, todas essas propostas obviamente vieram. Eu sempre digo que as lideranças não são perfeitas, elas estão crescendo, estão em obras, como todos nós estamos. Sim, claro. Mas desde cedo eu aprendi uma coisa, pastor Elaine, eu aprendi que as lideranças mudam, os princípios não mudam. Sim. Entende? Princípios são eternos e são seguros. E isso até hoje é o meu segredo. Eu honro ao pastor Eibe, porque é um princípio de honra mesmo. Ao pastor Geraldo, aos meus discipuladores passados, eles não são perfeitos, mas eu decidi honrá-los porque a palavra de Deus me pede para honrá-los. Então, eu entendo que todo ciclo de desonra é uma desobediência. Então, de fato, em Cristo eu me glorio na cruz do meu Senhor. Foi honrando, foi obedecendo, tanto é como eu lhe disse, quando nós oramos, a família falou, vamos pedir sinal de Deus, Deus vai falar conosco, disse minha filha, através da liderança. Nossa, aquilo trouxe uma paz tão grande, e foi tão de Deus, pastor Elaine, aquele momento, porque mesmo diante das incertezas, como você colocou, poxa, você já é um pastor consolidado em Santarém, uma igreja de milhares de membros, você vai abrir mão de tudo isso para começar do zero. E uma coisa eu faço a observação, nós não fizemos nenhum tipo de exigência ao sair de Santarém, nenhum tipo, do tipo, quem é que vai ser o nosso discipulador em São Paulo? O que nós seremos em São Paulo? Que cargo que nós ocuparemos? Não, diante de Deus. Eu falei, nós reunindo em família, e eu disse para minha esposa, falei, meu amor, sabe o que nós vamos fazer em São Paulo? Nós vamos com bacias e toalhas brancas, nós vamos servir, vamos lavar pé das pessoas. Ó, eu lembro de falar uma frase para ela, falei, mozão, nós vamos ser porteiro, nós vamos abrir a porta e receber as pessoas com um brilho nos olhos. Nós vamos para isso, nós vamos começar na nossa casa uma célula, nós vamos abrir, nós vamos servir as pessoas diante de Deus. Em nenhum momento, nenhum tipo de ponderação, de questionamento, de quem é que cargo que ocuparemos, quem será os nossos... Não, diante do Deus que nós servimos, eu lhe afirmo isso. Nós saímos de Santarém para São Paulo com o único objetivo, amar vidas, cuidar de pessoas, amar a Deus e servir as pessoas. Pastor, e qual foi o maior desafio para recomeçar em São Paulo? Qual foi o maior desafio? Porque ali vocês estavam com um grupo grande de pessoas, né? De amigos, de pessoas que se conheciam, que acabou facilitando um pouquinho o processo. Porque uma coisa é você ir sozinho para uma outra região para começar do nada. Mas estavam indo lá com o pastor Eibe, né? E com a pastora Andréia, né? Que eram os líderes principais. Como é que foi? Qual foi o maior desafio ali de recomeçar? Excelente pergunta, porque é assim... Eu tenho isso, como é que eu poderia dizer? É uma convicção de fé que eu tenho. Quando Deus lhe chama para um lugar, ali naquele lugar, você vai... veja bem, se Deus lhe chamou, Ele vai cuidar de você. Eu sempre digo que as coisas mais pesadas se tornarão leves. Os seus maiores desafios se tornarão seu prazer. Quando Deus lhe chama, porque quando Deus não lhe chama, e aí por isso que eu defendo muito a ideia de você pedir de Deus uma palavra, orar, jejuar. Antes de sair de Santarém, eu jejuei 21 dias, para que eu queria ouvir a voz de Deus, eu queria um sinal de Deus, eu queria que Deus falasse. Deus usou a vida da minha filha, queria usar a liderança, enfim. Essa convicção nos levou para São Paulo. É claro que lá nós teríamos muitos desafios, né? Porém, todos os grandes desafios ficaram, como é que eu diria, ficaram fáceis de lidar com eles, porque
Nós tínhamos convicção, Deus havia nos chamado, Ele iria cuidar de nós. Veio o desafio financeiro, porque uma questão é você viver numa cidade do tamanho de Santarém. São Paulo é uma cidade extremamente capitalista. Para onde você nariz aponta, tem que pagar. É um negócio. Então foi um impacto, o desafio financeiro. Dois extremos, né, pastor? São dois extremos. E é interessante porque lá nós sentimos Deus dizendo, eu sou com vocês. Amém. Assim, porque esse desafio, destaco, financeiro, foi desafiador, mas Deus proveu. São 9 anos que nós estamos ali. Deus proveu. Um outro desafio era a cultura do paulistano. Né? Procurar entender a cultura. Aí eu preciso fazer uma pontuação. A liderança do pastor Ebe. O pastor Ebe, no ano de 2016, foi o ano que nós chegamos, o pastor Ebe falou, olha, vocês não se preocupem ainda em abrir uma célula, em discipular. Não, ele disse, conheçam a cidade, conheçam a cultura da cidade. Nossa, aquilo foi incrível, porque foram meses ali, desenvolvendo relacionamento, conhecendo. Aí sim seria um desafio, foi um desafio muito grande, porque nós tínhamos que realmente entender a cultura do paulistano. Né? Outro grande desafio que nós enfrentamos foi exatamente assim, levar o seu coração para entender que você é um servo de Deus, que você está ali para servir a Deus. Eu falo isso porque um dos maiores enganos que o maligno opera, pastor Elan, é a questão das vaidades ministeriais, das vaidades do chamado. Né? Como eu lhe falei, eram 300 pessoas, vários pastores, com um histórico lindo de apostólico, de fundação de igreja. É muito lindo ver isso. Ou seja, se você não alinha o teu coração para considerar os outros superiores a você, isso vai se tornar um gigante para você. Sim. Então, vencer isso para nós foi muito importante. Sabe? Esse lava-pé, esse servir a Deus. Interessante, porque 9 anos passaram, a gente está com o mesmo coração. Que bem. E sabe o que é interessante? Outro dia a gente estava lembrando com a minha esposa. Eu falei, mozão, Deus nos surpreende. Eu fico imaginando ele lá em Santarém, ele ouvindo a nossa oração. Senhor, estamos indo para abrir portas, para lavar os pés das pessoas, para servir. Não estamos ali para defender nada. Não. Que Santarém serviu como uma experiência. Ali nós somos só servos do Senhor. Interessante, porque Deus vai no pastoreio e Ele começa a nos chamar para perto. Numa reunião na casa dele, ele falou, Giovanni, eu sinto de Deus, nós estamos formando equipe de liderança, de você fazer parte disso. Mas nós, pastoreio, poxa, mas tem tanta gente boa. Sabe, eu fico emocionado de falar isso. Porque nós somos só lavadores de pés. Olha, e eu lembro de estar na sala da casa dele, do apartamento dele com a Hilde, minha esposa. Né? Eu falei, pastor Eibe, nós, tem tanta gente boa aí, né? Cada pastor top, mas Deus está lhe dirigindo para a gente. Giovanni, ora. Eu lembro que nós saímos da casa assim meio chorosos. Eu falei, sim, amozão, Deus está nos escolhendo para... Tempos depois, novamente, para fazer parte do plenário de governo da Paz São Paulo, que é uma da igreja, a igreja que mais inspira hoje no Brasil. Lá está um dia o pastor Ebe nos chamando, e falando, Giovanni, cara, nós oramos, eu, o Sabá, e aí nós queremos que você faça parte do plenário de governo da Paz São Paulo. Mas, pastor Ebe, nós, assim mesmo, não é uma falsa modéstia, é porque de fato nós consideramos os outros superiores a nós. E é interessante porque se a gente não faz essa leitura, você pega um caminho contrário. Você vai chegar no pastor Ebe, não é o pastor Ebe que vai chegar em você. Sim. Pastor Ebe, poxa, quando é que posição que nós ocuparemos? Nós faremos parte nós temos que fazer parte da sua equipe principal, pastor Ebe. Não, esse caminho não é de Deus. O caminho de Deus é você realmente entender que você é um servo do Senhor. Como já dizia o Senhor Jesus, né? O maior é o que serve. E com isso, hoje, pela graça de Deus, né, nós crescemos muito ali. E eu vou falar daqui a um pouquinho sobre o primeiro desenvolvendo a questão do voluntariado na igreja, depois dos life group. Mas eu quero fazer essa pontuação. E eu quero dizer isso para você que está aí. Seja um servo do Senhor. Assim, deixa que Deus te promove. Não queira tomar a frente de Deus.
Isso fez muita diferença Amém. no nosso chamado em São Paulo. Amém. A gente sabe que tem uma frase que diz que a honra que você respeita é a honra que você atrai. Então, quem designa você, quem que estabelece um chamado na vida da gente, é Deus, não é o homem. E muitas das vezes a gente fica muito focado no homem, querendo que o homem faça isso por nós. E não, nunca vai ser. Sempre vai ser Deus. É por isso que às vezes a gente é chamado para um lugar e a gente fica naquela dúvida, mas justamente eu, por que eu? Eu não tenho essa qualificação. Porque é Deus que está enxergando, né? Quando Deus chama Davi, né? Quando Deus unge Davi como rei, ele estava no pasto. Ele estava lá cuidando Exatamente. de ovelhas, né? Um menino. Por outro lado, Samuel olha para os irmãos dele, vê homens preparados para a guerra, homens fortes, bonitos, né? E Deus fala com ele, não é esse, eu não vejo aparência, eu olho o coração. E foi isso que aconteceu com o Senhor, aconteceu comigo, acontece com muitos outros grandes homens de Deus, que Deus não olha a aparência. Às vezes a gente olha para a gente, eu mesma já estive nesse lugar, de Deus me chamar para um lugar e eu falar, mas o que se ouviu em mim, né? E Deus tem feito isso com grandes homens de Deus, né? A história de Abraão, né? Que Abraão, que Deus chama ele, sai da tua terra, da tua terra, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Como a obediência, ela é importante no chamado, pastor. Porque quando você é obediente, você não quer saber o que vai acontecer, qual o processo, qual o caminho que você vai... Você apenas obedece, você acredita que Deus é Pai, que Deus é Senhor na sua vida, que Ele está te mostrando um trajeto, você vai passar por Ele e que Ele vai te dar todo o recurso para esse trajeto. Então a obediência é muito importante. O Senhor foi um homem com um coração muito obediente, né? E isso foi uma chave muito forte para o sucesso que vocês têm tido hoje em dia, não é verdade? Para a glória de Jesus. Agora, pastor, a gente sabe que nós não podemos separar o ministério da família. Nós estamos juntos ali, mas existe também uma separação. A gente precisa saber separar um pouco, conciliar ministério e família. Nós sabemos que a família é um projeto maravilhoso de Deus, tudo começa dentro da família. Como é que foi para o senhor, né? Só do senhor contar essa história da sua filha aí, né? Dela falar, não, vamos orar, Deus vai dar direção. A gente olha e vê assim que foram filhos criados na presença do Senhor e enxergaram exemplo nisso, né? Porque o exemplo, ele fala muito mais alto do que palavras. Então, como é que foi para o senhor conciliar ministério e família, né? E ter uma família tão linda, tão abençoada como o senhor tem hoje? Então, eu gostaria, com a sua permissão, Sim. de falar, voltar um pouquinho. Eu vou já falar da família, Sim. que foi tão importante. Mas eu senti muito dirigido por Deus, até para essa pessoa que está nos ouvindo. Amém. Quando nós fomos chamados, como eu falei, convertemos numa célula, foi multiplicando, tornando supervisor, crescemos em liderança. Mas no ano 2004, quando Deus nos chamou para assumir uma função nós chamávamos na época pastor de região, hoje é pastor de rede. Sim. A igreja não tinha como nos financiar, né? A igreja, por que ela não tinha como nos financiar? Apesar de que já eram quase 180 células, quase 1.800 pessoas, digamos, que você estaria cuidando diretamente. Porque ela iria estar financiando o missionário que ia para Fortaleza. E o pastor Ebe, então, nos chamou, falou assim, ele, o pastor Geraldo, falou, Giovanni, você está nesta função com muita responsabilidade, porém, a igreja não tem como lhe financiar, porque nós estamos enviando um missionário para Fortaleza. Agora, o que nós podemos fazer é lhe dar uma cesta básica, no valor de R$200, e você seria uma espécie de parcial, e você trabalharia, você procuraria um emprego, mas que você tivesse tempo. Sim. E esse momento foi muito marcante no nosso chamado, porque quando o pastor Ebe nos chamou, eu falei, pastor Ebe,
eu lembro como fosse hoje, pastor Eibe, Deus vai cuidar de mim. Eu sinto que Ele está me chamando. E não é dinheiro que vai determinar. Veja bem, isso foi a minha experiência. Não é dinheiro que vai determinar o meu chamado. Né? Eu aceito, claro, a cesta básica. E aí, para que eu tivesse tempo já para aquele rebanho, foi que eu fui pilotar mototáxi. É uma moto, né? Na verdade, mototaxista na Rua de Santarém. E por 2 anos e meio, mais ou menos, eu pilotava aquela moto, carregando as pessoas, né? E no final do mês eu ia lá pegar aquela cesta básica para ajudar. Mas é um trabalho, assim, que estava nos ajudando a cuidar da nossa família, a prover para a nossa família, mas era muito desafiador, porque é um trabalho, é diferente do taxista, né? O mototaxista não, é contato. Então, era muito desafiador quando eu carregava um bêbado. Eu conto essa história, que uma vez eu peguei um bêbado e eu levei várias capacetadas dele, né? Porque ele ia, durante o percurso, ele ia batendo assim. Aí eu ia aqui na moto e falei, Senhor, eu te amo tanto. Eu amo tanto esse irmão que está aqui embriagado. Eu vou levar ele em segurança. Mas eu lembro de fazer uma oração. Eu falei, Deus, me tira daqui, me socorre. Eu amo a tua obra, eu estou aqui pela tua obra. Eu lembro de ouvir Deus falando, calma, espera um pouquinho, eu vou. E realmente Deus depois veio. E aquela obediência, aquele tempo, digamos, de escassez, de 2 anos e meio, com aquela cesta básica, era uma espécie de deserto, mas de treinamento também. Então isso nos fez amadurecer muito, entendendo que Deus iria cuidar da gente. Eu faço questão de pontuar isso, porque às vezes, e é interessante, porque aqueles 2 anos e meio, pilotando a moto e ganhando aquela cesta básica, foi o período que a gente mais cresceu, de 180 para 200, para 300 células, ou seja, 2, 3 mil pessoas, uma coisa linda que o Espírito Santo fez. Isso é muito legal, porque esses desafios, pastor, é que fez a gente amadurecer muito o nosso chamado. Muito bem, mas voltando para a família que você perguntou, é interessante como, de fato, nós, na nossa igreja, nós temos uma convicção. Depois de Jesus, nada é mais importante do que a família. Sim. Nada. É curioso dizer isso. Nem um chamado, por mais bem-sucedido que você seja, ministerialmente, crescendo, se a sua família não está com você no barco, o seu chamado está comprometido. Né? Então, nós sempre cremos nisso, nós como família. Tanto é que, quando nós fomos orar, gente, nós vamos juntos para São Paulo. Toda a família, não vamos deixar ninguém para trás. E ali em São Paulo, assim, todos nós nos envolvemos. O tempo passou, né? 9 anos depois, nós estamos há 9 anos lá em São Paulo, todos estão envolvidos. Todos dedicados. A minha filha, eu digo que ela é a melhor psicóloga do mundo. A outra é fisioterapeuta, eu digo que ela é a melhor do mundo. O outro é formado em tecnologia da informação, mas cuida da editora em São Paulo. Os 3 se formaram, se tornaram pessoas de Jesus cada vez mais. E toda a nossa família serve a Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, se isso não acontecesse conosco, assim, se toda a nossa família não tivesse todos vestindo a mesma camisa do reino, eu lhe digo, talvez eu não estaria em São Paulo, talvez eu ia pedir baixo na carteira, talvez eu pedia para retornar, porque nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Claro. Então, a família, ela foi e é muito importante para nós. Nós conhecemos o pastor Eibe, se eu não me engano, foi em 2007 que nós conhecemos o pastor Eibe. E foi assim, o pastor Eibe e o pastor André foram pessoas tão importantes na nossa vida. Nós viramos uma chave, né, na nossa vida após conhecer o pastor Eibe, né, em todas as áreas. E a gente sabe que o pastor Eibe, ele dá muito valor à família, porque a gente conhece a família dele, a gente vê, né, acompanha a trajetória e vê aonde os filhos estão hoje, né, uma família maravilhosa. E uma coisa que o pastor Eibe, que a gente ouviu uma vez o pastor Eibe falar,
é que se um pastor está com problema na família, com os filhos, que o ideal é que se retire por um tempo para cuidar dessa família e depois retornar ao ministério. Isso é uma verdade ou ou eu entendi mal o que ele falou? Você entendeu corretamente, professora Isso. Ilana. Porque a gente crê muito nisso. Nós, como denominação, como igreja mesmo, nós acreditamos que assim, a Bíblia fala sobre isso, né? Se seus filhos não seguem a Deus, você é pior do que um descrente, é muito forte isso. E nós, agora, talvez você pergunte, mas pastor Giovanni, seus filhos, qual a idade deles? A Jade tem 31 anos, a Vitória tem 26, o Vitor tem 30. Uhum. Eles, nessa trajetória, eles não lhe deram trabalho, sim, as meninas fluíram bem. O rapaz me deu um pouco de trabalho, porém, no momento desafiador que ele estava passando, sobre suas lutas, sim. Aí eu mesmo entrei em contato, porque eu já sei que é uma cultura do reino de Deus, uma cultura da Paz Church, que o meu sucesso começa em casa. Se a minha casa não está bem, eu não estou bem ministerialmente. Sim. Então eu procurei o pastor Eibe, né, o pastor Sabá, meu discipulador na época, e aí eu falei para ele, olha, eu entendo que eu preciso cuidar do meu filho. Amém, amém. Isso aqui é muito legal dizer, porque muitos pais, em detrimento do chamado, eles acabam priorizando mais o chamado Sim. do que a sua família, do que o seu filho. Sim. Então, nós realmente acreditamos que o meu filho, os meus filhos, depois de Jesus, são mais importantes do que o ministério. Claro. Isso é uma verdade para a igreja, para Deus, para nós, enfim. E aí nós sim nós ficamos por um tempo a gente chama assim, é um tempo para você cuidar do seu bem mais precioso. Você terá um tempo para você cuidar do seu bem mais precioso. Eu acho tão incrível, tanto no pastor Eibe quanto no Sabá, nossos pastores, que eles choram com você, eles vão te apoiar orando, reunindo, ajudando aquele filho. Você, veja bem, uma coisa é você ser colocado para cuidar da sua família e te deixarem lá, te desprezarem. Outra coisa é você mesmo, como foi o caso deles, o pastor Sabá, não, cara, nós vamos orar, nós vamos estar junto com você, e você é tirado para cuidar da sua família. Isso aqui é muito legal, Sim. porque muitas vezes, se você não tomar essa medida, você continua na frente da batalha e seus filhos estão perdidos. Sendo cuidado por outras pessoas. Exatamente. Né? Aí essa conta não fecha. Não, assim, para nós, de novo, eu lembro de um grito de guerra que o pastor Eibe ele dava quando estava em Santarém, no Congresso da Paz, que é um evento de colheita lá no estádio, ele gritava dentro do estádio lá, né? Era um grito de guerra. Qual o nome mais doce do universo? Eu lembro disso. Jesus, o estádio inteiro. Aí ele falava assim, qual a segunda palavra mais importante para nós? Todo aquele estádio gritava, família. Então, essa é uma verdade plena para nós, depois de Jesus. Não é a igreja, não é o chamado, não é o ministério, é a nossa família. Amém, que bênção, né? Tem uma frase, pastor, que eu gosto muito dela, né? Porque nós estamos vivendo um tempo bem assim, complicado para os filhos, né? De uma forma geral, né? E tem essa frase aqui que eu acho ela muito, muito legal, que diz o seguinte, se os meus filhos forem para Harvard ou Oxford e não para o céu, eu falhei. Se os meus filhos receberem bolsas colegiais e scholarships, mas não passarem pelos portões estreitos do céu, eu falhei. Se meus filhos ganharem Grammys, mas não ouvirem a voz de Deus, então eu falhei. Uau, nossa. A melhor coisa, a coisa mais preciosa, o maior legado que a gente pode oferecer para os nossos filhos é o céu. E nós só vamos conseguir fazer isso voltando os olhos para dentro de casa.
né, olhando para dentro de casa. E acontece muito isso, infelizmente acontece de muitos pastores, pastoras, líderes, às vezes abraçarem tanto o ministério, com tanta paixão, com tanto amor, que é muito legal, mas esquecendo do bem mais precioso que é a família, né? A esposa, o marido, os filhos, e isso é muito triste no nosso meio, né, pastor? É verdade, pastor Elane. Inclusive, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Pastor. Nós, de novo, desde a nossa conversão, dos primeiros passos na fé, assim, a nossa primogênita, ainda no ventre da Ildes, da minha esposa, né? Nós íamos lá e orávamos. Já no ventre. Quando eles nasceram, nós tivemos esse encargo, nosso bem mais precioso. Nossa família. E todos eles, assim, cresceram onde eles entendiam que eles eram, e até hoje, depois de Jesus, são a nossa prioridade. Amém, amém, que bênção. Agora, pastor, emocionalmente falando, porque a gente sabe que são muitos desafios externos, mas nós entendemos também que o maior desafio nosso é o interno, emocionalmente. Então, são muitas guerras emocionais que a gente vive dentro de casa, dentro do próprio ministério, com a gente mesmo. Só viveu algum momento assim mais crítico emocionalmente que o senhor pensou assim, puxa vida, como é que eu vou resolver isso? Eu preciso me resolver. O senhor como líder da sua casa, o principal líder, a cabeça da sua casa, mas também como um líder importantíssimo na igreja. Houve algum momento que o senhor foi atacado emocionalmente e que o senhor precisou assim, de uma ajuda mais importante, mais de perto para ajudar a resolver? Sim, é por isso que nós, de fato, acreditamos muito no discipulado. Sim. Muito. O discipulado não é uma modinha, né? Não, discipulado é bíblico. O discipulado é o mandamento, né? De fazer discípulos. Amém. Nessa trajetória de 32 anos de fé, eu nunca fiquei sem um discipulador. Sempre eu tive um mentor, um discipulador. E claro, nesses momentos desafiadores, né, das emoções, dos desafios, a gente sempre teve e tem alguém que você pode contar, alguém que ora com você, alguém que intercede, alguém que... Né, agora mesmo o meu discipulador em São Paulo é o pastor Sabá Liberal, um presente de Deus. Um grande homem de Deus. Pastor Sabá Liberal, pastora Marileia, né, são os nossos discipuladores. E é tão legal, porque, de novo, nós não somos uma ilha, sabe, pastor Elaine? Nós precisamos uns dos outros. Sim, claro. A gente acredita muito que muitos líderes, eles sofrem muito porque eles estão isolados, eles estão sozinhos. Eles abriram mão de submeter a um discipulado, a um cuidado. E é interessante porque esse cuidado, esse discipulado, ele não pode ser só de manutenção. Eu estou precisando agora, momento difícil que eu estou passando. Não, é essa continuidade, essas orações. Então, para ser preciso na resposta, teve momentos difíceis, mas sempre teve alguém orando pela gente, alguém que a gente pudesse abrir, pedir conselho, né? E Deus realmente nos ajudou muito nesses momentos difíceis, porque se nós falarmos que não, nós estamos mentindo. Sim. Sempre teve e haverá, faz parte da trajetória da fé, do trilho da fé, faz parte os momentos difíceis. Por isso que é importante, na nossa visão, o discipulado, ele é uma ferramenta fundamental para você ir vencendo. Por isso que o Senhor diz, quando Ele enviou, lembra, Jesus mandou de 2 em 2, né? Porque Ele já sabia que teria alguém para ser, né, ser o suporte, para lhe ajudar. Poxa, eu realmente queria que os cristãos entendessem isso, a importância disso. E o maligno sempre vai levar a pessoa para uma independência, quer levar ela para a autossuficiência, e que só ela e Deus, e porque Deus é suficiente, e de fato, Cristo é suficiente. Mas é tão importante a questão do discipulado que foi o próprio Senhor Jesus que nos mandou fazer discípulos, né, ensinando a guardar. Então,
É muito importante isso, né? Sim. Agora, pastor, a gente que convive com o Senhor, a gente percebe que exala amor do Senhor. O Senhor é uma pessoa tão cativante, amorosa. O Senhor tem sempre assim palavras positivas, sempre falando muito bem das pessoas, né? O Senhor chega para a gente e fala tanta coisa assim na gente que a gente fica recebendo, né? E parece que o Senhor enxerga além daquilo que nós somos mesmo, né? Então, é uma habilidade muito legal para relacionamento, né? E a gente sabe como é importante ter essa habilidade, principalmente para quem está no ministério, porque nós vamos nos envolver com N pessoas, pessoas de diferentes tipos, de diferentes temperamentos. Agora, qual que é o segredo para motivar pessoas a serem assim? Por exemplo, uma pessoa que quer ser voluntária, né? Ela está ali, ela não está recebendo nada por estar ali, ela está com o coração no reino. Aí eu fui chamada para esse lugar, eu quero fazer, eu estou abrindo mão de qualquer benefício para estar nesse voluntariado. Mas ela precisa entender esse lugar também de ter um bom relacionamento de amor pelas pessoas. Então, qual que é o segredo para motivar o voluntariado, as pessoas que estão se voluntariando para este lugar? Olha, a sua pergunta é muito pertinente. Eu acredito que um dos segredos principais, tem vários segredos, mas um dos principais é você ter um profundo relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Amém. Eu acredito demais. É interessante que há um homem na Bíblia chamado Barnabé, né? E ele tem esse apelido, porque o nome dele mesmo é José, mas ele carrega esse apelido Barnabé porque ele era tão amigo do Espírito Santo, as pessoas o apelidavam, né, como um encorajador, né, alguém que estava sempre encorajando. Mas é interessante que é uma função tão linda do Espírito Santo nos encorajar, e quando nós cristãos entendemos isso, é que nós sempre nós vamos encorajar as pessoas, ver o melhor delas, né? Dar ênfase no que elas têm de melhor. Porque assim, convenhamos, todos nós temos lutas, desafios, todos nós temos personalidades, todos nós temos defeitos e qualidades. Mas há anos atrás, na realidade, o Espírito Santo me falou, olhe sempre para as qualidades. Potencialize as qualidades das pessoas. Potencialize. E os defeitos? Não, os defeitos, deixa que eu vou dar uma forcinha ali. Potencialize as qualidades. Então, há muito tempo eu trabalho esse conceito dentro de mim, de ver o belo da vida, de ver o brilho das pessoas. E eu amo mesmo, é uma área que eu quero. Eu não consigo ser diferente, né? Eu estou sempre... E quando isso vai para o voluntariado, e aí é importante pontuar isso, porque quando nós chegamos em São Paulo, muitas coisas novas iriam acontecer. Eu lembro de uma das reuniões, o pastor Ibe falando, gente, quem que vai liderar essa área do voluntariado, que era uma linguagem nova, porque até então a linguagem que a gente utilizava era do acolhimento. Agora a gente estava usando a linguagem do voluntariado, né, onde as pessoas iriam se voluntariar. Então, como despertar as pessoas para servir, porque elas querem servir, né? Eu sempre digo que existem duas culturas na igreja, a cultura da mobilização e a cultura da motivação. A cultura da mobilização é a cultura que mais as igrejas vivem. Elas são mobilizadas, principalmente igrejas de células como as nossas. Sim. Então, o setor do irmão João é que vai cuidar da ceia no domingo. Então, aí o irmão João recebe aquele comando e fala, olha, gente, é o nosso setor, domingo que vamos servir na igreja. Aí provavelmente tem pessoas lá no setor do irmão João que não gostaria de estar. Ele vai porque o irmão João pediu. Então, a gente acredita na cultura da motivação. A mobilização é importante, deve continuar, mas mais do que isso, por um degrau a mais. E essa cultura que nós começamos a trabalhar em São Paulo, lá no início, né, de motivar as pessoas, de encorajar as pessoas, de dizer que não é o que elas fazem, mas por que elas fazem, para quem ela faz. Eu gosto muito quando Paulo escreve ali, 1 Coríntios 10, 33,
Paulo, se vivesse os nossos dias, pastor Elane, eu diria, ele seria um cara assim, motivador. Sim. Ele estaria servindo em algum lugar. Porque ele mesmo escreve para os irmãos lá de Corinto. Ele fala assim, gente, eu procuro em tudo ser agradável a todos. Paulo escrevendo, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, Sim. para que sejam salvos. Então, ele está dando um porquê do servir. É para salvação. Então, eu lembro que, na época, uma forma de motivar as pessoas, eu falava, gente, nunca esqueçam disso. Não se trata de carros, se trata de almas. Ou seja, se eu estiver ali no estacionamento, ajudando a estacionar carros, não é carro. Dentro daquele carro tem almas. Nós estamos ali para salvar vidas. Amém. Não se trata de... A gente falava assim sempre, nunca crie pontes né, ao coração. Ou seja, as pessoas, elas são muito importantes. Então, valorize. A gente falava, gente, você está tendo a oportunidade de representar Cristo no amor. Então, enfim, essa motivação, essa cultura da motivação foi o que mais assim nós desenvolvemos em São Paulo, e hoje, para a glória de Jesus, a gente está vivendo, já são acho quase 1.000 voluntários, assim, são 12 cultos de celebração. Para essa roda girar, você precisa de muita gente. Gente que está por trás das câmeras, gente que está tirando foto, gente que está cuidando de uma criança, gente que está ajudando a estacionar um carro, gente que está ensinando alguém. É muito lindo ver isso, né? E eu fico feliz de poder, pela graça de Deus, ser um Barnabé, né? Ser um motivador, um encorajador. E outra coisa legal, assim, não apenas dizendo para as pessoas fazerem, mas sendo exemplo. Eu digo para você hoje, pastor Elane, eu acho que umas 1.000 pessoas ou mais estão na igreja hoje, interessante, pela forma como elas foram recebidas. Entende? Nós queremos muito da experiência. Eu lembro que muitas vezes coloquei o colete no estacionamento, fui para lá, amava e amo receber as pessoas quando elas vão chegando para a igreja. Então, esse amor, e as pessoas falaram, poxa, a gente quer fazer parte disso, a gente quer fazer parte de algo incrível. Porque, sinceramente, se você não sonhar e não dar sonhos para as pessoas, elas vão ter uma vida, parece que não faz muito sentido. Mas quando elas vibram, quando elas celebram a vida, servindo pessoas, eu lhe afirmo que elas encontram uma razão para viver. Sim, com certeza, pastor, com certeza. Bom, pastor, está muito bom esse papo nosso aqui. É verdade. Mas nós precisamos finalizar, e nós queremos finalizar, pastor, com uma palavra do Senhor para os jovens que estão aí começando, que estão aí bombando aí também na liderança, né? Muitos jovens, aqui na nossa igreja, por exemplo, nós temos uma equipe de jovens maravilhosas trabalhando e assim, fluindo, e o Senhor tem levantado na liderança, no ministério. Eu queria que o Senhor deixasse para a gente finalizar esse podcast tão gostoso, né? Uma conversa tão gostosa, tinha tanta coisa a mais para a gente falar, que o Senhor falasse para essa liderança jovem que está surgindo aí agora, nesse tempo, né, complicado, mas que o Senhor desse uma palavra de motivação para esses jovens. Amém, amém. Olha, eu gostaria de dizer o seguinte para vocês. Amem a Deus com toda a sua força. É um conselho que eu lhe dou. Amem a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Mas também amem pessoas. Amém. Amem pessoas. Amém. Sirvam pessoas. Amém. Use essa força, essa energia que Deus lhe deu para você descarregar com uma bacia, com uma toalha, servindo pessoas. Amém. Mas um terceiro conselho: guardem os princípios de Deus. Sim. Guardem os princípios de honrar seus líderes. Guardem os princípios da santidade, da pureza. Guardem os princípios de um relacionamento profundo, íntimo e profundo com Deus. Amém. Eu falo isso para que vocês não se empolguem com tantas coisas que Deus vai usar vocês para fazer. Amém. Né? Nunca esqueçam de que a fonte é Cristo. Esse relacionamento com Deus e com a sua palavra. Amém. Eu quero deixar essa palavra para você. Que Deus te abençoe. Pastor, obrigada por derramar tanta sabedoria, tanto testemunho maravilhoso. Muito obrigada.
Obrigada pelo seu tempo, né? E que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, a tua casa, a sua igreja, que o Senhor possa fluir ainda mais alto naquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração. E eu queria que o Senhor fechasse com uma oração. Amém. Não só aqui para nós, aqui, mas para as pessoas que estão assistindo. Amém. Amém? Eu quero dizer, antes de orar, pastor Elaine, Amém. quanto, diante de Deus, quanto eu amo o pastor William, quanto eu amo a senhora, quanto eu amo vocês. Amém. Eu ouso dizer, nós não somente amamos você, nós admiramos vocês. Amém, pastor. São pessoas, como todos nós estamos em construção, mas eu destaco a fé, a simplicidade, Amém, o amor. amém. Nós somos muito, 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 mas muito mesmo admiradores de vocês. Amém, De pastor. coração. Vocês nos inspiram com a fé, com o amor e com a Amém, singeleza de coração. Amém, amém, Deixa eu orar. amém. Pai, eu te dou Amém, graças Senhor. por sua bondade Obrigada, e amor. Sim, Obrigado porque eu creio que tudo que foi conversado aqui, o Senhor vai usar como Deus, semente que vai ser edificar, plantado Senhor. no coração de tantas vidas. É verdade. Mas, Deus. sobretudo, esta igreja Oh, tão Senhor. dedicada ao Senhor, Oh, que essa semente plantada neste Amém, solo Amém. possa produzir frutos Amém, gloriosos Senhor, em e que o teu de nome Jesus. seja exaltado Amém. e glorificado. Em nome de Abençoe Jesus. grandemente esta casa, abençoe Em nome de grandemente Jesus, nós recebemos. os pastores, Amém. abençoe grandemente os copastores, os líderes de célula, Amém. abençoe grandemente toda essa igreja, em o nome de Jesus. Amém. E Obrigada, graças a pastor. Deus. Deus abençoe o Oh, senhor, viu? Amém, pastor. Eu que agradeço.